Oi! Oi! Se você tá vendo esse vídeo, é porque hoje você se deu a oportunidade de falar sobre suas emoções. E nós estamos muito orgulhosos de você. O Setembro Amarelo é o mês da prevenção do suicídio. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nós queremos alertar as pessoas e conscientizar a comunidade sobre a importância de falar sobre as suas emoções. Falar sobre os medos, desânimos, tristezas, ansiedades e traumas. Lembrar a todos que a sua dor não é menor que a de ninguém. Que cada vez que você fala sobre como você se sente, você está dando um passo em direção à sua cura e você está se tornando uma pessoa mais forte, que no futuro pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Toda vez que você fala, toda vez que você se expressa, você está se dando a oportunidade e salvando a si mesmo. Quantas pessoas nós já perdemos para o suicídio que não tiveram a oportunidade de falar como se sentiu? Talvez por medo ou por não se sentirem sozinhas. Por isso nós queremos te lembrar nessa noite. Você não está sozinho e a sua vida importa. Existem sim pessoas dispostas a te ouvir, a te estender a mão, te ajudar nos teus momentos sombrios ou só estender um ombro para você encostar a sua cabeça e chorar. Você não está sozinho. Sua vida importa sim. Mas tudo começa de você. Toda força, toda luz, tudo de bom que você precisa para sair desse momento está dentro de você. Você só precisa se dar a oportunidade. Você só precisa ser valente o bastante para ouvir essa sua voz interior que precisa de cura. Você só precisa abraçar essa criança e dar a mão para ela em direção à luz da vida. E nessa noite nós queremos te ajudar. Queremos te guiar nesse caminho da saúde mental, te fazer entender a importância do falar. Falar é a melhor solução. Escolha hoje viver e viver de forma plena e leve. Sobre um tema dentro dessa pegada aí que nós estamos tendo. Hoje finalizamos um mês de campanha, um mês onde a Organização Mundial da Saúde traz uma preocupação e um cuidado para termos referente ao Setembro Amarelo. Então vamos lá. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Obrigada, Jesus. Pode soltar o primeiro slide, por favor. Nós tivemos aqui um problema de transmissão. Fiz um slide todo movimentado, não reconheceu ali meu suor. Pode passar, Pedro, por favor. O tema escolhido para este dia da Turma da Conexão: falar é a melhor solução. Pôr para fora o que a gente sente é a melhor solução. O lema que nós trabalhamos, agentes da saúde mental, né? Este ano foi: se você precisar,
peça ajuda. Esse foi o lema de 2023. Pode passar. Aí, como é uma palestra, né, eu trouxe algumas informações para quem está vindo pela primeira vez, para quem não me conhece. Meu nome é Josiane, as pessoas me chamam de Josi, que fica mais fácil. Meu nome é Josiane Nazaré Silva Batista, tenho 49 anos, tenho algumas qualificações para estar aqui como palestrante, um curso de teologia feito em 2004, capelania pela FEB em 2012, arte e educação em 2015, cursos em PNL, psicopatologias em 2020, psicanalista formada em 2021, terapeuta MPC formada também no Instituto Procure Cicatrizes, constelação familiar formada em 2022 e terapia cristã agora na FATEB de 2023. Sou aluna de psicologia da Faculdade Serra Dourada, alunos calouros 2023. Então a gente tem aí uma sequência de possibilidades de informação. Pode passar? Por que Setembro Amarelo? Alguém sabe? Quem sabe? Por que foi dado o nome Setembro Amarelo? Quem não sabe? Não? Então, eu até coloquei, eu gosto muito dessa imagem. O dia específico é 10 de setembro. A Organização Mundial da Saúde estendeu para todo mês, para que fosse feita esta campanha e as pessoas que trabalham com saúde mental pudessem desenvolver projetos em escolas, em unidade de saúde, em empresas, enfim, em onde for necessário. Mas por que Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é uma homenagem que foi feita ao primeiro suicídio que aconteceu, registrado de um rapaz. Tiveram outros, tá, gente? Mas esse foi um registro bem interessante. Mike M., de 17 anos, que cometeu suicídio em 94. Ele era um rapaz habilidoso, ele era um rapaz de família, e ele estava em um processo, em um projeto de restaurar um Mustang. E a cor preferida dele era amarelo. E não existe assim dados, relatos dos pais que ele cometeu suicídio porque aquele dia ele tinha tido um dia ruim. Mas havia um histórico guardado, né? Ele deixou uma carta, ele explicou o porquê dele ter feito. E no seu velório, seus pais entregaram bilhetes orientando as pessoas sobre a vida. Laços amarelos, bilhetes amarelos, porque amarelo era a cor que ele gostava. Por conta dessa movimentação, por conta de toda esta questão, nasceu ali a proposta da Organização Mundial da Saúde de criarem o Setembro Amarelo, um mês que é dedicado total, fechado, para campanhas contra o suicídio. Então existe um porquê de ser nessa data, né? Não é só algo de qualquer jeito. Então existe um porquê. E ali nós trabalhamos muito no dia 10, né? Mas todo mês é o mês para falarmos a respeito. Eu vou um pouquinho além. Todos os dias, durante todo o ano, nós precisamos falar a respeito. Às vezes eu escuto pessoas que passam por momentos de angústia por conta do sentimento, da ideação suicida. E o que eles falam? Não adianta, vocês fazem campanha só em setembro. E a gente acolhe e a gente explica por que fazemos em setembro. Mas também deixamos claro que a nossa preocupação é o tempo inteiro, né? Durante todo o ano. Se pudéssemos, faríamos campanha o ano inteiro, né? Mas sempre nós temos uma oportunidade, nós tocamos nesse assunto que hoje está sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como uma epidemia silenciosa. Então hoje nós vivemos uma epidemia mundial silenciosa chamada suicídio. Pode passar.
O tema do suicídio é recorrente de vários estudos, apesar de se tratar de um tema difícil, obscuro e um tanto misterioso de condição humana. E deve ser tratado como um sério problema de saúde pública. Então, hoje ainda existem preconceitos. Hoje ainda existem pessoas que pensam que isso é coisa de adolescente. É para chamar a atenção. É coisa de gente que não tem o que fazer. É coisa de gente que é ingrato. Não, gente, isso tudo a gente tem que dar um delete. Né? Hoje é uma questão, é um problema de saúde pública, é uma verdade. Hoje é uma verdade. Por que estamos tão preocupados como profissionais da área da saúde mental? Hoje eu falo com você como um profissional da saúde mental. Por que estamos tão preocupados? Por que estamos movimentando tanto? Por que temos tido um olhar diferente? Porque tem uma demanda. Porque tem uma demanda delicada. De pessoas com ideação. Ideação são pensamentos, tá? Planejamentos, pessoas com tentativas, né? E famílias que hoje sofrem em virtude de alguém que ali no seu vínculo familiar, infelizmente, cometeu suicídio. Para vocês terem uma ideia, ontem eu assisti a uma palestra de um curso que eu já finalizei, mas nós sempre ganhamos bônus, e esse mês nós ganhamos alguns bônus de palestras para terapeutas cristãos voltados para a campanha do Setembro Amarelo. E ontem nós tivemos a finalização dessa palestra, desse curso, e no final o professor abriu para que os alunos pudessem conversar. O público que nós tínhamos ali, era um público cristão, porque nós somos terapeutas formadas para trabalharmos como terapeutas cristãos. E quando o professor abriu para conversas, né, aquele momento de compartilhar, uma das alunas compartilhou conosco que a filha dela cometeu suicídio há 4 meses. E ela até tentou levar a filha para fazer terapia, até incentivou a filha a buscar ajuda. Porém, dentro dessa pegada desta mãe, dessa preocupação desta mãe, desse olhar desta mãe, ela não imaginou que a filha estava com ideação. Ela sabia que a filha estava mal. A filha tinha compartilhado algumas situações. E ela, vamos procurar um terapeuta. Eu conheço bastante, você pode fazer online. E a filha não quis. E, infelizmente, eles foram surpreendidos com a decisão do suicídio. E a mãe, essa irmã, essa senhora que estava compartilhando conosco, ela falou assim para nós. Ela compartilhou assim conosco. Gente, eu não sei o que ela sentiu, o que ela estava sentindo para tomar essa decisão. Mas eu sei o que eu senti depois que ela tomou essa decisão. E o que eu senti foi tão ruim que eu imagino o porquê dela ter escolhido morrer. Então, por que eu abri? Eu até pedi permissão ontem para falar desse compartilhar dela. Hoje ela autorizou. Por que eu trouxe esse compartilhar com vocês? Porque talvez nós, né, como cristãos ou admiradores de uma crença, a gente acha que isso é coisa da cabeça das pessoas. A gente acha que isso não está acontecendo. Nós temos uma realidade. E nós temos uma realidade no nosso, eu estou falando de Brasil, né? Ontem essa aula era com pessoas aqui do nosso país, não é coisa de outro país. Eu não vou entrar em detalhes de outro país, eu vou falar de Brasil, eu vou falar de Cunha. Então a gente tem que abrir a nossa mente e começar a entender que hoje existe sim uma fatalidade que pode acontecer perto de nós. Para não dizer dentro da nossa casa. Existe sim uma fatalidade que pode acontecer no nosso meio, né, de pessoas que nós convivemos. E o que nós podemos fazer? Mas vamos dar seguimento. Pode passar. Não sei se pequenininho. As definições que nós temos aqui, eu escolhi para trazer para vocês. O suicídio pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, usando o meio que ele acredita ser letal. É
é uma tradução um conceito, né, do dicionário, traduzido em 2016. Aí eu coloquei aqui, ó, é uma ideação, os pensamentos, que começam a vir. Aqueles pensamentos, eles começam a entrar numa rota de planejamento. E aí esse indivíduo, ele pensa, e a gente ensina você que tudo começa onde? Na mente. Então ele pensa, ele começa a pensar. Como que ele começa a pensar? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não devia ter nascido. Eu sou um peso para minha família. A minha vida é inútil. Eu não sirvo para nada. Ele começa a pensar. Nesse pensamento, ele constrói planejamento. Aí ele vai entrar num caminho de planejar. E aí existem inúmeras formas pela qual esse indivíduo vai começar a pensar e planejar. E aí ele tenta. O que nos assusta é que geralmente as pessoas que cometem, né, suicídio, eu vou até falar depois em uma outra estatística, elas passaram por todo esse processo. Ela pensou, ela idealizou, por isso a gente não fala assim, pensamento suicida, não, é ideação suicida, e dentro da ideação está toda essa confusão na sua mente, de pensamento, de desejo, de vontade. Ela planejou e ela fez, né? O suicídio, pode passar o outro slide. O suicídio é hoje a terceira causa de morte em adolescentes. E a tentativa de autoextermínio, a principal causa de emergência psiquiátrica em hospitais gerais. Nos últimos 10 anos, nós vemos um aumento absurdo nas taxas de tentativas, de ideação, de tentativas e também de suicídio consumado entre jovens. Então, nós temos tido aí as informações e tudo que eu trouxe para vocês tem uma base de informação da Secretaria Mundial de Saúde, da Vigilância Sanitária, da Organização Mundial de Saúde, entre outras fontes que nós colhemos essas informações para trazer para vocês. Então, nós tivemos aí em 10 anos um crescimento, eu vou colocar até uma palavra ruim aqui, assustador, né, de pessoas que tiveram ideação, de pessoas que tentaram e de jovens que fizeram. Então algo que deixa alarmante está muito forte. A luz no meu rosto. Pode apagar aqui, essas aqui, por favor. Fica aqui para nós, para pensarmos, né? Para observarmos. E começarmos a observar as pessoas que estão próximas de nós. O próximo. 98% das pessoas que cometem suicídio, elas apresentam alguns transtornos mentais. Nós entendemos que existe eu gosto muito de uma frase, não lembro de quem que é o primórdio da frase, mas eu ouvi de um profissional de saúde emocional chamado Massimo Michelli, nada é do nada. Então, nada é do nada. Tudo existe uma explicação, tudo tem um fundamento, tudo tem um começo, tudo tem um porquê, tudo tem porquê que aconteceu isso, tudo tem uma resposta, nada acontece do acaso. Então, os dados existe aí uma estatística que 98% das pessoas que cometem suicídio, elas apresentam algum transtorno mental. Naquele período em que elas cometeram o suicídio. Especialmente transtorno do humor. Aí aqui a gente coloca depressão, que é um transtorno de humor. A gente coloca bipolaridade. A gente coloca ansiedade, né? E entre outras situações. Mas essas três, elas são as mais fortes dentro desse diagnóstico. Por isso a gente aconselha, né? Apesar de que conselho nem sempre é bom, mas a gente vamos dizer assim, direcionamos, né? Eu gosto mais dessa palavra. As pessoas que procuram médicos, profissionais da área, a permanecerem nos seus
tratamentos. Por isso nós conversamos e quando é algo fora de uma clínica, né? Quando é algo fora de um atendimento, aí a gente pode dar uma direção, a gente sempre orienta, procure um profissional da área da saúde mental. Porque, infelizmente, a gente traz um preconceito, né? Por quê? Quando nós éramos, vou tirar os jovens que estão aqui, mas vou pôr a gente, né? Nós da década de 70 e 80. Quando se falava em médico psiquiatra, o que as pessoas diziam? É médico de louco. Eu vou no psiquiatra de jeito nenhum. Não estou doido. Mas há quem diga que de doido todo mundo tem um pouco, né? Tem gente que diz isso aí. E aí, por conta desse discurso, veio se arrastando um preconceito desse profissional. Quem que traz um diagnóstico de alguém, de um indivíduo que está passando por um processo de depressão? A depressão, ela tem estágios. Não é assim, eu tenho a minha depressão, né? Primeiro que ela não é sua, então não se aposse dela. A depressão, ela tem estágios. Então, quem vai diagnosticar o estágio dessa depressão, como está esta depressão, é o médico psiquiatra. Ele tem o gabarito para isso. Ele tem o legado para isso. Ele tem o conhecimento para isso. Nós, terapeutas, profissionais da área da saúde mental, mas que agimos como psicoterapeutas, como psicanalistas, como psicólogos, nós podemos levar ali uma apresentação. Apresentar a esse médico, olha, nas sessões, apresentou aqui algumas questões. Enviamos para esse médico e esse médico vai diagnosticar esse indivíduo, esse paciente. E o que é perigoso aqui? É que grande parte das pessoas que possuem, que estão aí fazendo um tratamento ou que receberam um diagnóstico de uma dessas doenças, né, síndromes, né, elas dificilmente mantêm o tratamento. Ou elas se automedicam, ou elas vão para o Google Tradutor, né? Para o Google fazer a sua pesquisa, ou alguém está fazendo um tratamento, ela acha que ela tem os mesmos sintomas, ela passa a fazer a mesma coisa que o outro, e aí existe uma série de problemas e consequências que vão chegar por conta desse indivíduo que não procurou a pessoa adequada. Então, o alerta para nós hoje, se você veio assistir essa palestra, porque você conhece alguém que está passando por algo parecido, se você veio assistir essa palestra porque dentro de você alguma coisa te incomoda e você não quer dar seguimento aí aos seus pensamentos. Se você veio a essa palestra para conhecer mais sobre o assunto, hoje eu queria que você entendesse, saísse daqui com a compreensão que depressão, bipolaridade, transtornos, né? Transtornos de ansiedade, eles precisam ser olhados com carinho. E o paciente, o indivíduo que se encaixa nesses tipos de transtornos precisam procurar um especialista para serem tratados. Nem sempre você vai ser tratado com medicação, mas se o médico psiquiatra achar que é coerente para proteger a sua vida, você vai ser medicado. Mas nada absurdo. Sabe o que acontece? A forma como eu levo o meu estado é a forma como o médico vai me diagnosticar. Então, se eu levo exageros, ele vai me medicar com uma dosagem exagerada. Agora, se eu levo a verdade do que eu sinto, ele vai ser altamente profissional para medicar o que é necessário. Então, são detalhes importantes para observarmos como seres humanos, ok, queridos? Mais de 70% das crianças e adolescentes com transtornos de humor grave não apresentam sequer diagnóstico que dirá tratamento adequado. Em média, um único suicídio afeta outras 6 pessoas. Então, quando uma pessoa comete suicídio, a média é que outras 6, média baixa, tá? Outras 6 pessoas sejam atingidas. Como assim, pastora? Me entenda, por favor. Não é que essas outras 6 pessoas vão cometer suicídio, não é isso. Quando uma pessoa em uma família comete suicídio, o que ela fez afeta, diga afeta. Como que afeta? Alguém vai entrar em depressão,
alguém vai entrar numa tristeza profunda, alguém vai ficar muito cheio de culpa. Você entende? Faz sentido? Compreendeu? Não estou dizendo que as pessoas próximas vão fazer a mesma coisa. Nós não temos relatos que isso aconteça em cadeia numa família. É outro assunto. Mas pelo menos 6 pessoas serão afetadas com a decisão. Porque muitas das vezes o indivíduo, quando chega a fazer isso, o que nós ouvimos? Ele gostaria de não morrer, mas ele não aguenta mais. Então ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe explicar, ele não sabe conversar, ele não confia em ninguém, ele tem medo de se abrir, ele tem medo de ser julgado, porque por anos as pessoas foram muito julgadas. Isso é frescura. Quem quer não avisa, faz, né? E aí ele começa a se reprimir. Então ele quer acabar com aquilo que está incomodando ele aqui dentro. E quando ele faz, ele não pensa em quem está perto. Ele pensa só, diga, nele. Parece que são aos nossos ouvidos um ato egoísta. Sim, um ato egoísta. Porém desesperador. Ok? Pode passar. Pode passar. Obrigada. Muitas vezes o suicídio é omitido pela família, que apresenta dificuldades e preconceito para lidar com esta difícil questão. A família tem vergonha, ela tem medo de falar, ela tem medo de proclamar, porque ela se sente culpada, porque ela se sente, se eu tivesse observado, talvez não teria acontecido. Por falta de orientação, por falta de conhecimento, por falta de uma série de situações. Então a família ela tem dificuldade em fazer uma movimentação para que outras pessoas não passem pelo que ela está passando. Nós temos dificuldade sim de colher informações de família. Por quê? Porque a família se sente em totalidade, isso sem medo de errar, a família se sente na totalidade culpada de não ter feito alguma coisa. Porém, a família não é culpada. A família ali não pode carregar, vestir essa camiseta da culpa. E aí é onde entra a ajuda profissional. Desta família está sendo acolhida por profissionais que vão ali trabalhar para que ela consiga se livrar desse sentimento de culpa. O suicídio é uma das 10 maiores causas de morte em todos os países. Hoje, todos os países têm qualificado o suicídio como numa escala de 0 a 10, Hoje nós vemos aí um risco muito grande em todos os países. Homens cometem suicídio 4 vezes mais do que as mulheres. E estas últimas têm suicídio mais vezes, com métodos, porém, menos letais. Os homens, a quantidade de homens é maior que comete suicídio. Mas eles são mais assertivos. Mulheres é um número menor. Por quê? Porque elas vão tentando de formas não tão letais. Por isso a gente tem essa diferença entre homens e mulheres. O homem, quando acredito, que seja por conta do ser racional, ele quando toma uma decisão como essa, ele é letal. Ele não faz para não dar certo. Ok? Pode passar. Eu acho que já pode passar. Já pode passar. A baixa incidência do suicídio em criança está relacionada à maior dificuldade de acesso a métodos letais e imaturidade cognitiva. Existem casos de criança? Existem. Grande? Não. Porém, eu gostaria que vocês tivessem com a mente bem entendível para o que eu vou falar. Porém, nós estamos recebendo uma geração de crianças e vamos receber uma geração de crianças muito, muito difícil, que é a geração tecnológica. Nós já temos uma geração de criança que é aquela criança que nasceu de 2015, 16, 17, 18 e 19. Essa geração é a geração Touch, a geração Touch. É a geração que
tinha que almoçar com 2 meses de idade, na frente do quê? Do celular. Porque os pais diziam assim, ela não fica quieta, ela só se acalma quando põe. Então, essa geração touch, ela tá aí com 6, 7, 5, 2019 que eu falei, né? 4 anos, ela tá aí. É uma geração que terapeutas se especializam em TDAH, né? Terapeutas se especializam em hiperativismo. Por quê? É uma geração que não concentra. É uma geração que não aceita disciplina. É uma geração que não tem finalização. Ela não consegue finalizar nada. Porque é a geração touch. Isso aí a gente já ensinou tem anos, né? Quando estava vindo essa leva dos pais tomarem essa decisão. Ai, pastora, mas é que você não entende. Eu entendo porque nós que somos dos antigos, que não tinha nem televisão na nossa casa, os pais davam uns pulos deles, não dava? Na pior dava um cascudo. Ah, mas agora não pode mais dar um cascudo. Não pode mais dar o cascudo, mas puseram a tela. Nós que levamos o cascudo, a gente está quebrado? Tá. A gente tem que fazer terapia? Tem. A gente tem que ajustar? Tem. Mas nós estamos melhores, vocês não acham? Do que essa galera que está vindo aí. E aí tem a geração que será filha dos adolescentes de hoje. Serão filhos dos adolescentes de hoje. E há um estudo vou gastar meu inglês, não está sendo transmitido não, né? Eu posso falar, Harvard. Sério? Há um estudo, nossa, minhas amigas queriam assistir, não sabia que ia ser transmitido, olha só. Tem nem como eu colocar agora aqui para elas assistirem. Há um estudo em Harvard, que essa geração, esses filhos desses adolescentes que não sabem se frustrar, se tiverem filhos, né? Porque na grande maioria aí não vão ter crianças, querem adotar pets, querem ter pets. Nada contra os pets, tá, gente? Por favor, me entendam, por favor. Nós vamos ter um enfrentamento de crianças suicidas. Então, é o que a gente vai receber. Ai, você está profetizando? Não estou profetizando nada. Pelo contrário, da minha boca nunca vai sair algo do tipo. Eu sempre vou profetizar o contrário. E vou te ensinar o que a gente pode fazer. Mas existe um estudo. Sim? Você compreende isso? Não é coisa da minha cabeça. Não é? Que está nos apresentando a isso. No Brasil, a taxa de suicídio entre jovens de 15 a 24 anos aumentou 20 vezes de 1980 para 2000. Aí, 2000 estourou o quê? A pandemia. Então, nós temos crianças que nasceram na pandemia. Crianças que já foram roubadas em uma série de fatores cognitivos por terem vivenciado a pandemia. Quantas casas os pais, eu preciso que alguém só me norteie o tempo, tá? Quantas casas os pais não tiveram uma educação, uma gestão emocional e por se alimentarem de uma mídia venenosa, trouxeram para dentro das suas casas pânico. Não sabiam como lidar com algo que, vamos falar de Brasil. O Brasil nunca, dentro de alguns anos para cá, passou por algo tão terrível como nós vivenciamos no Covid-19. Então, quantas famílias não souberam trabalhar por não terem mesmo, e a gente não está julgando ninguém aqui, uma gestão de emoção dentro da sua casa e ligava lá nos canais de televisão que foram os mais assombrosos, cruéis, que não respeitaram ninguém e levaram pânico para dentro das casas. Aí a gente tem uma geração de criança que nasceu no meio desse pânico. Que também vamos ver um reflexo lá na frente. Que também vamos ter um resultado lá na frente. E aí, dentro desse, eu pontuei isso porque a gente coloca aqui esse aumento, entre jovens de 15 a 24 anos, nesse período tão pequeno de 1980 até 2000. Esse acréscimo, esse aumento de estatística de jovens que tomaram decisões de acabar com a sua vida. Pode passar, por favor.
Eu trouxe esse gráfico porque é o que mais próximo que nós temos. Esse aqui é a fonte, é o IBGE e do governo federal, tá? Então, mortes por suicídios no Brasil por ano. Então, você tem aí a porcentagem, né, em milhares, tá bom? De 2014 até 2019. Hoje, nós temos um outro gráfico, né? Hoje, esse número aí de 12 milhões de pessoas, 12 mil pessoas, 12, me ajuda, gente. É isso aí, né? De pessoas que cometem suicídio, ele aumentou de 12 para 14. Então, agora, nós recebemos, para a campanha de 2023, nós recebemos as informações que são 800 mil pessoas que cometem suicídio no mundo, 700 e 800. No Brasil, 14 mil pessoas. Dá uma média de 38 pessoas diariamente cometem suicídio. Ok? Pode passar. Aí, o próximo slide, ele é ao que eu estou falando. Pode passar para o próximo. E tem aqui um dado de um psiquiatra, Humberto Müller. Ele estava fazendo uma palestra ao vivo, pelos aplicativos, né, de chamadas de vídeo. E ele traz uma preocupação. Então, segundo ele, 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos. A fonte que eu recolhi isso é da Câmara de Notícias. Então, é um psiquiatra renomado. Se você entrar lá nas páginas sociais dele, você vai achar algumas colocações dele referentes. Ele traz um dado e uma preocupação, um fator preocupante em que os nossos adolescentes, 4% dos nossos adolescentes estão aí com atitudes depressivas. Ele apresentou dados sobre o suicídio no Brasil e no mundo. Diz que acontecem 16 milhões de tentativas por ano no mundo. No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas cada morte temos outras 20 tentativas. É uma realidade. Ele está falando de Brasil, ok? Então, vale para nós entendermos o que anda acontecendo. Pode passar, por favor. E aí tem um ranking. O Brasil, ele toma aí o 8º lugar, segundo a Organização Mundial da Saúde, de suicídios cometidos por ano. Pode passar, Pedro. Obrigada. Obrigada. Achei importante a gente falar sobre isso, né? A ideação suicida é comum na idade escolar e na adolescência. As tentativas, porém, são raras em crianças pequenas. Às vezes nós ouvimos as crianças falarem que querem morrer, que querem sumir. Coisas que a gente não ouvia há tempos atrás. Hoje nós ouvimos a criança querendo fugir do seu ambiente familiar, a criança não querendo aquela família. Antigamente a gente falava assim: eu nasci na família errada. Eu queria que minha mãe e meu pai fossem igual a mãe de fulano de tal. Eu lembro dessas crises. Quando éramos corrigidos, então, quando levávamos uma coça, vou fugir para casa da minha avó. Vou lá para casa, vou morar com meu avô, com a minha avó, porque eles não vão bater. Mas a gente não ouvia com frequência no meio que a gente convivia, porque a gente brincava mais na rua, gastava mais energia e mandava para o nosso organismo muito hormônio do prazer e da alegria. Então a gente não ouvia no nosso meio criança dizendo que queria morrer. Como hoje nós ouvimos, como hoje é comum a ideação, o pensamento, Elas não fazem porque, como eu falei lá atrás, tem a questão cognitiva. Então elas não têm essa noção, graças a Deus, Então elas não cometem. Crianças suicidam com fatores desencadeantes: discussão com os pais, problemas escolares, perda de entes queridos, mudanças significativas na família. Como eu falei, é pouco, o índice é pequeno, mas tem.
Cerca de 100 mil crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 19 anos de idade cometem suicídio no Brasil a cada ano. De acordo com a série histórica levantada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, entre 2012 e 2021, nós tivemos esses dados. E o dado se baseia em registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Tivemos um acréscimo nessa faixa etária de 10 a 19. Menor que isso acontece em menor escala. Mais que isso acontece nessa faixa etária de 10 a 19, sim. Bullying, preconceitos, desarmonia familiar, desconstrução familiar, mudanças, né? Porque é uma geração que não sabe ser frustrado. É uma geração que tudo tem que ser explicado. E a culpa é dos pais mesmo. Não dá para dizer assim, é a culpa. Não, é dos pais mesmo. Então, terminamos permitindo que eles tenham essas fragilidades. Você pode passar para situações de alerta, Pedro. Porque aí esse outro slide é o que eu já falei. Pode passar para o próximo. Então, aqui fica alguns alertas para nós, né? O que quer dizer esse DS? Dor psíquica percebida como insuportável. Aí a gente vê um estreitamento cognitivo. Qual a solução desse indivíduo? A única saída para ele? Suicídio. O que é esse DS? Desespero, desesperança, delírio, desamparo, depressão e dependência química. A gente tem, quando vamos qualificar aí o estado da pessoa que teve uma ideação suicida, ou que teve uma tentativa, a gente chama de, ela está enquadrada nesse DS, né? Que são as dores psíquicas. E quais são essas dores psíquicas? É um momento de desespero, de desesperança, de delírio, de desamparo, depressão e dependência química. Em um desses fatores, esse indivíduo se encaixa e leva a uma saída rápida. O que ele tende a pensar e a planejar? Vou resolver isso rápido. Já até tentei falar, já tentei conversar, já tentei fazer tratamento, não consigo. Então eu vou acabar com tudo. Pode passar. Dos fatores de risco, você pode ir para a imagem. Fatores de risco, aí tem uma imagem de uma moça sentada. Porque isso aí é explicando cada um, eu já vou para lá por conta do tempo. Isso, obrigada. Quais são os fatores de risco que nós precisamos observar? Separação dos pais, instabilidade familiar, perda de alguém do ciclo familiar, ausência de apoio social, isolamento social. Eu até coloquei um alerta, isolamento social. É uma realidade hoje dos nossos adolescentes? Se isolam no quarto. Quando eu fiz um seminário para pais, em 2013, eu falei assim para os pais: não deixe o seu computador onde? Quem que lembra? Onde que não podia deixar o computador? Por quê? Porque a criança podia, o adolescente, né, pré-adolescente, podia entrar no quarto, se isolar lá e ver o que não podia e terminar, enfim. Lembra? Eu dei essa instrução, 2013. Aí veio a onda do avanço tecnológico. Adianta alguma coisa o computador estar no quarto ou não? Porque hoje eles têm o quê? Crianças de 7, vou diminuir um pouquinho, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos com celular. Precisa tirar o computador do quarto? Não. Porque hoje eles têm um celular. E o que eles fazem? Eles se isolam no quarto, fecham a porta, tá calor, se põe debaixo de uma coberta. Não querem falar com ninguém, não querem ver ninguém, não querem comer, não tomam água, não se hidratam, não fazem parte do ambiente familiar. Às vezes, eu até tive um cuidado aqui, pontuei. O ambiente familiar não é dos melhores. Mas se o ambiente não é um dos melhores,
Está faltando ali uma comunicação, né? Clara. O que está acontecendo? Uma comunicação mais acolhedora. Entenda uma coisa, aos pais que estão aqui, quem está me assistindo, por mais que você discorde de mim, mas eu estou falando como alguém que está estudando a respeito. Entenda uma coisa, a geração de adolescente que nós temos hoje não é a geração de quando você foi adolescente. O que eu falei? Não é. Nós éramos diferentes. Uma vez eu estava sentada aqui, estávamos preparando alguma coisa e tinham vários adolescentes juntos. E um adolescente, eu não me lembro qual, perguntou assim: pastora, você quando foi adolescente teve depressão? Eu falei: eu acho que não. Não sei. Não dava tempo. Por quê? Porque tinha as atividades da casa. A mãe fazia uma lista. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eram 2 filhas só. Então segunda o que eu tinha que fazer, o que a irmã tinha que fazer. Na terça o que eu tinha que fazer, então a gente tinha atividades da casa para cumprir. E ai de nós que não cumpríssemos. A nossa mãe não ia fazer no nosso lugar, nós tínhamos que fazer. Tinha escola, educação física era em outro horário. Nós íamos em outro, estou falando da minha realidade, norte, que talvez aqui seja diferente. Tinha que ir no outro horário para educação física. Aí já tinha mais uma ocupação. Aí tinha a obrigatoriedade das atividades da escola. Mais uma ocupação. Então não dava tempo. Não tinha quarto separado, era quarto compartilhado, se tivesse quarto. Para ficar deprimido num quarto, fechar a porta, ficar isolado. Não tinha acesso à tecnologia. Então não dava tempo. Então a nossa geração foi uma geração diferente. A geração de hoje é uma geração totalmente contrária à nossa. E uma das coisas que eu quero dizer para você e te alertar: não adianta você ficar falando porque no meu tempo, porque no meu tempo, porque no meu tempo. Não adianta. O que nós vamos fazer? Buscar ensinamento, instrução para trazer, tirar este adolescente do casulo que ele está e trazer para o nosso meio. A mudança precisa ser em nós primeiro. Eu estou falando com pais de adolescentes, ok? Como que eu vou tirá-lo desse acesso ao celular se eu não saio do celular? Como que eu vou tirá-lo dessa dependência do celular se fui eu que dei o celular? Agora eu vou pegar, vou catar, vou quebrar, vou jogar fora. Não. Agora eu vou usar uma outra estratégia. Agora eu vou me reeducar. Agora eu vou colocar regras. Acordos, né? Tem um ditado aí que diz: o que é acordado não sai caro. Não é isso? Vamos entrar no acordo. Outro fator de risco: violências doméstica, física, verbal, emocional, psicológica, sexual. São níveis de abusos, né? Baixa autoestima, pouca flexibilidade para enfrentar a adversidade, resiliência. Nós temos uma geração que tem dificuldade para enfrentar adversidades, para enfrentar desafios. Ela não sabe solucionar. Se eu tenho um copo aqui, vou tomar água, eu preciso de mais água. Onde tem? Onde eu pego? Não sei. Aí volta com um copo vazio. Porque é mais fácil dizer não sei. E se esse adolescente ele não sabe resolver a situação de um copo vazio, ele vai resolver uma situação de um problema no seu ambiente de trabalho? Não vai. Então é uma geração que entra dentro do fatores de risco, né? Observar, analisar, falta de resiliência, traços de personalidade, irritabilidade, agressividade, impulsividade e etc. Que também estão dentro da classificação de risco, de fatores de risco. Entenda bem, eu não estou dizendo para você: alguém tem uma situaçãozinha aqui dessas, uma situação dessa, e ela vai fazer. Calma, é um conjunto, é uma situação, ok, gente? Pode passar. Aí eu coloquei aqui o transtornos de humor, que também entra na classificação de risco. Os transtornos mentais mais comumente associados ao comportamento suicida são depressão, mania ou hipomania. Até coloquei um gráfico para você entender o que é hipomania.
manifestação do transtorno bipolar, que se caracteriza por um desequilíbrio do estado de humor, no qual surgem estados de excitação, euforia, insônia, pensamento acelerado. Forma de tratar: farmacológico ou psicológico. Quais são os sintomas da hipomania? Sentimentos de grandeza, diminuição do sono, verborreia, fuga de ideias, distrações, aumento da atividade, envolvimento em atividade de alto risco. Ok? Para quem não sabia o que era e de repente descobre aí, entende algumas coisas, né? Transtornos de conduta e o uso excessivo de drogas, tá? Então, esses fatores, eles entram na classificação de alto risco e também entram na classificação de tentativas de suicídio em pessoas que têm esse transtorno de humor, tem essa mudança repentina de humor. Pode passar. Até coloquei aqui de crianças, né? São aquelas crianças que precisam ser observadas quando elas mudam com muita constância em um pequeno espaço de tempo de humor. Crianças e adolescentes com humor irritável, agitação psicomotora, delírios, crise de violência súbita, alucinações auditivas também apresentam alto risco de suicídio a curto prazo. Coloquei essa figura que é de um atendimento com uma psicoterapeuta, onde ela está estudando o caso de uma criança que, em questão assim de um tempo pequeno, ela consegue mudar de humor muito rápido, né? O tempo está até bom, mas de repente muda, né? Também no transtorno de humor, pode ir para outra imagem. Os pacientes com diagnóstico de bipolaridade são esses que, né, que conseguem mudar completamente de humor, numa questão de segundos. Está feliz, de repente está querendo arrancar o pescoço do outro, já quer se jogar da janela, e ele vai mudando ali repentinamente de humor. É uma característica, não estou dando diagnóstico, mas é uma característica a ser observada, a se procurar um profissional da área da saúde mental, porque ele pode estar desenvolvendo aí uma bipolaridade, ok? E os bipolares, eles correm um risco 10 vezes maior de cometer suicídio. Mitos, rapidinho. Quais são os mitos quando nós falamos a respeito? Quais são as mentiras? Não é verdade. Mito é o que não é verdade, ok? Quem quer se matar não avisa. Quem quer se matar faz logo e não fica avisando. Isso é só para chamar a atenção. Mito. Um suicida quer realmente morrer? Suicídio é covardia ou coragem? Um suicida, né? Mito. O suicida tem que estar deprimido? Mito. Falar sobre suicídio aumenta as chances de ocorrência do fenômeno? Mito. Nós precisamos falar. Ai, pastora, mas será que uma campanha como essa, uma palestra como essa, não vai alimentar alguém a fazer? Não. Nós precisamos falar para que a pessoa entenda que a vida dela é importante. Conheça que tem uma epidemia silenciosa, que ela pode estar envolvida nisso, mas que ela pode decidir não fazer. Então nós precisamos falar. Então é uma mentira, um mito de que fazer campanhas, falar sobre, vai induzir as pessoas a fazerem. Ok? O suicídio não pode ser prevenido. Outro mito, pode ser sim. Ontem eu ouvi de um professor que 90% das tentativas de suicídio podem ser evitadas se forem abordadas de forma correta. Então 90% das pessoas que tentam, se elas procurarem ajuda e se permitirem, que tem um outro detalhe muito importante, permitir. Se permitir ser tratado, existe uma estatística que é evitado sim, ok? A pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa, está fora de perigo? Mito, ela não está fora de perigo. Ela precisa de acompanhamento sim, até ela receber alta de um psiquiatra ou de um psicoterapeuta ou de um terapeuta. O suicídio, ele é hereditário? Não.
Não é hereditário, também é um mito. O suicídio só ocorre quando há uma doença mental, também é um mito. 90% é decorrente de enfermidades mentais, de doenças mentais. Mas tem 10%. 10% não corresponde às questões de doenças mentais. Ok? Pode passar. O que é verdade? Homens cometem mais suicídio que mulheres. É possível prevenir, sim, um suicídio. Em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinais de suas intenções. Se fala, se anuncia, se declara, é sinal de alerta a ser observado. Reconhecer os sinais de alerta, oferecer apoio, ajudam a prevenir o suicídio. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional. Perguntar sobre a intenção do suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer suicídio. Nem todos os suicídios estão associados a outros casos na família. Pode seguir. 90% dos casos de suicídios planejados são evitáveis, sim, através de uma boa intervenção. 80% avisam. Quantos por cento? 80% das pessoas, do indivíduo que planeja suicídio, eles avisam que vão se matar. O suicida não quer morrer e sim parar de sofrer. O suicídio é visto como uma solução. Para muitas pessoas, o suicídio é sim visto como uma solução. E nós precisamos estar atentos a isso. Pedro, você pode ir para mim, por favor? É que eu vou te dizer para onde você vai. Para recomendações. A primeira, recomendações. Pode ir para lá. Todas as ameaças de suicídio devem ser encaradas com seriedade, ajudar a avaliar o comportamento e levar a um profissional, compreender as razões pela qual a criança ou adolescente ou adulto está pensando em terminar com a sua própria vida. Transmitir esperança sem dar falsas garantias e não fazer promessas do que não pode cumprir. Não prometo que não pode cumprir. Romper o isolamento em que vive o jovem ou o adolescente ou o adulto. Se ele está em isolamento, você pode trazer uma abordagem, trazer para perto, criar formas de estar perto. Se o problema é familiar, ajude sua família. Organize, observe o que está acontecendo. Busque ajuda de profissionais para ajustar a sua família. Para que você traga esta pessoa que está em isolamento para perto, para junto. Expressar a disponibilidade de escutá-lo sem julgamento. Evitar insultos, culpabilização ou repreensões morais. Insultar, dar lição de moral, dar xingamento não vai resolver. Se uma pessoa tem uma ideação suicida, esse comportamento não traz pontos positivos. É acolhimento, é ouvir, é fazer perguntas. O que você está sentindo? No que eu posso te ajudar? Posso procurar alguém que sabe melhor do que eu para te ajudar? Você entende, gente? Captou aí? Ok? Reconhecer a legitimidade do problema e tratá-lo como adulto. Procurar um profissional da área da saúde. Existem muitas pessoas que têm preconceitos com alguns sistemas que são apresentados para tratamento, não é? Então, existe aqui na nossa cidade alguns sistemas para tratamento. Existem psiquiatras dentro da nossa Secretaria de Saúde. É demorado. É demorado. Existem psicólogos que atendem também a nossa comunidade. Mas é demorado. É demorado. Infelizmente, nós temos hoje uma demanda muito grande e poucos profissionais. E existem os que são particulares, né? Que as pessoas reclamam porque as consultas são caras. É muito caro. Quanto vale a sua vida? É muito caro. Mas quanto vale a nossa vida? É para nós pensarmos. E caminhando para o final, o que fazer se eu identificar sinais de risco? Pode ir lá para o finalzinho, Pedro. Ser um bom ouvinte.
dar atenção, estar presente quando alguém te procurar para conversar, não julgar e nem dar conselhos. Aí eu vou te dar um conselho. Se você não domina o conhecimento terapêutico, se bem que o terapeuta ele não dá conselhos, não dê conselhos. Outro ponto assim muito importante, eu estou no que fazer para identificar os riscos. Obrigada. Demonstre empatia. A dor emocional é compreensível e aceitável face às vivências que a pessoa está tendo. Se ela vier conversar com você e abrir o coração dela, não mude de assunto. Nem faça comentários como coach, né? Anima-te, vida pra cima, vai correr. Vida que segue. Não vai adiantar. Se nós temos fatores de risco, sinais de risco, em pessoas que estão com ideação suicida, estão com discurso de suicídio, não vai adiantar você colocar esse tipo de linguagem em cima dela. Não hesite em questionar abertamente, diretamente sobre a ideia, o que está na mente dela, do suicídio. Aborde com delicadeza, seja sensível, estabeleça uma confiança e pergunte se ela quer ajuda de um profissional. Outro ponto muito importante, não compare. Não diga assim, nossa, mas sua vida é tão boa, você é um ingrato. A gente diminui a dor do outro. A gente desqualifica. O que é pequeno para mim é gigante para um outro. O que é pequeno para o outro é gigante para mim. A empatia é eu trocar de lugar. Então, para mim, Josi, é muito fácil estar aqui falando com vocês. E gastaria mais 2 horas falando se fosse preciso. Porque eu gosto, eu tenho habilidade com público, com microfone, com palco, com sem microfone. Não tenho dificuldade nenhuma em falar. Para outros, é aterrorizante subir aqui e pegar um microfone. E eu preciso respeitar, sim ou não? Então eu estou falando de algo lógico, né? De algo que você está me olhando aqui. A mesma coisa são as dores emocionais. Se eu não tenho dor nenhuma, não tenho vontade nenhuma, nunca passou na minha mente um pensamento, uma ideação de tirar a minha própria vida, ok, uau, que bom. Mas eu não posso querer comparar a minha vida com a do outro que está tendo uma dor emocional que não sabe explicar. Então, quando alguém chegar perto de você, que os seus ouvidos sejam de empatia. No dia em que nós fizemos a propaganda, num grupo que nós fazemos parte, uma pessoa falou assim para mim, falou no grupo, por isso que eu vou falar aqui. Pastora, nós acabamos de ter um caso aqui no hospital. Que bom que a forma como nós acolhemos, né, e tratamos, foi possível evitar o óbito. No dia em que nós divulgamos, alguém já foi e já lançou lá no grupo. Existe uma realidade aqui na nossa cidade. Uma realidade preocupante. De pessoas com ideação, de pessoas que tentam, e casos que nós conhecemos que cometeram. Então nós precisamos sair desse discurso de que não está acontecendo, de que é frescura, de que quer chamar a atenção e começar a olhar. Então eu quero incentivar você que está aqui hoje a ter um olhar misericordioso, a ter um olhar um pouquinho mais empático, a ouvir com os seus ouvidos e não a ouvir com qualquer outra coisa do seu corpo com o celular na mão. Hoje, uma das pesquisas feitas é que um dos maiores colaboradores, ok? Me entende, né? Um dos maiores colaboradores para uma vida deprimida é a rede social, é a tecnologia. É eu olhar lá uma postagem de alguém que mostra só felicidade e olhar para a minha vida infeliz.
É olhar lá para a vida do outro que só vai mostrar o que é agradável e eu me medir, me comparar a vida do outro e trazer para mim um estado depressivo e desenvolver na minha mente pensamentos ruins contra mim. Então hoje nós temos um grande inimigo. E para concluir, para a gente encerrar, suicídio é uma emergência médica. Suicídio é o quê, queridos? Uma epidemia silenciosa. Somente informando corretamente a população poderemos diminuir o estigma. E então podemos salvar vidas. A prevenção ao suicídio é de responsabilidade de todos nós. Então existem riscos sim, só precisamos observar. Está deprimido, tem diagnóstico. Um outro detalhe muito importante. Precisamos buscar profissionais da saúde mental para ser diagnosticado por eles. E não já vestir uma ideia de que acha que tem. Para não alimentar o que não precisa. Então buscar ajuda. Entender que se eu preciso, eu posso pedir ajuda. Alguém vai me ajudar. E se você souber de casos, né, tem aí a Rede Nacional de Prevenção do Suicídio, Centro de Valor à Vida, ou de Valorização à Vida, como você quiser, 188, ok? Fez sentido para você? Olhar com mais clareza, entender que nós temos uma realidade, existe uma verdade. E eu nem entrei aqui em questão dos suicídios em massa, né? Não falei a respeito. Mas eu falei de algo que nós estamos vivendo hoje. Então entenda, estamos vivendo com uma geração de adolescentes depressivos. E esses adolescentes depressivos precisam de nós. Com um discurso, com um posicionamento diferente. Uma mentalidade diferente. Não adianta ficarmos comparando os adolescentes de hoje com nossa vivência atrás. Sabe por quê? Porque os nossos pais nos educaram diferente. E nós educamos os nossos adolescentes diferente. Se nós quiséssemos ter adolescentes iguais a nós, tínhamos que ter mantido a mesma educação que os nossos pais tiveram. E se nós não fizermos isso, como que nós vamos cobrar desses adolescentes, desses pré-adolescentes, um comportamento igual ao nosso, se nós formos ineficazes na educação? Porque a gente tentou, eu vou criar diferente, não quero que sofra como eu sofri. Eu vou poupar, vou deixar dormir até mais tarde. Os nossos pais não deixavam a gente dormir até mais tarde. Nossos pais não deixavam a gente fazer o que queria. Os nossos pais diziam, é agora e é aqui, ponto, e acabou. Eu estou falando com exagero, gente, é só meus pais que eram assim? Os nossos pais eram rigorosos. Tínhamos que trabalhar. Sim ou não? Aí, quando chegou a nossa vez de ser pai, a gente tentou dar uma arrumadinha. Vou trabalhar mais. Porque eu não quero que meus filhos sofram. E aí nós educamos filhos fragilizados. E agora, o que fazer? Trazer a confiança de volta. Entender que a metodologia que eu estou usando não vai funcionar. Se eu criei diferente, é buscar dentro de mim as ferramentas diferentes. Acolhimento, ouvir. Tirar da boca a linguagem do estresse, porque a gente discute tanto estresse, que às vezes nem sabemos o que é. Observarmos melhor a nossa casa. E talvez darmos um tempo disso aqui. E darmos mais tempo para eles. Vai ser um trabalho. Vai ser trabalhoso. Mas é possível. Faz sentido? É possível. Tempo de qualidade é possível. Sem as telas. Ok? Eu vou encerrar. Como o nosso público é nosso público, fique de pé, pode cortar a transmissão. Obrigada a você que esteve aí nos assistindo. Que vai assistir a temporal, essa transmissão. Que ela seja útil para a sua vida, para quem você acha necessário ouvir. Compartilhe este link. Boa noite.